amigos, tudo bem? Hoje a gente vem tratar de um ponto muito importante nessa preparação para o Enem: possíveis temas da redação. Vamos lá. Para quem não me conhece, sou o professor Thiago Medeiros, da equipe do Titananquim. Hoje nós vamos aqui tratar de possíveis temas para a redação do Enem 2018. Vamos começar? Primeiro ponto que a gente está pensando aqui é a questão indígena no Brasil. Aonde que está esse indivíduo? Aonde que está essa pessoa? Seria muito importante se ele estivesse plenamente posicionado na sociedade brasileira, desenvolvendo atividades como um cidadão brasileiro qualquer. Mas como você deve suspeitar, isso não é bem verdade. Os indígenas brasileiros ainda se encontram no franco espaço de marginalização, deixados ao lado do desenvolvimento, deixados ao lado da vivência social. A gente ainda costuma tratar o indígena como um ser folclórico, daqueles que dormem em rede com peixe frito, e é muito claro que isso já não é mais verdade. Então, é muito importante você pensar hoje na questão indígena no Brasil, porque ele se encontra sempre marginalizado e folclorizado. O segundo tema que a gente tem para hoje é o sistema carcerário brasileiro. É uma temática já muito antiga a ser debatida na nossa história, mas a partir do ano de 2017, com as rebeliões dos presídios, principalmente na região norte do país, esse problema veio à superfície como um grave problema social. Claro, a gente sabe que não é simplesmente construir presídio, é necessário uma reforma social e de oportunidade, antes de pensarmos nas pessoas que estão lá alocadas. Será que se nós tivéssemos plenas oportunidades para todos, nós não teríamos a população carcerária e criminosa menor? Reformas na sociedade, reformas na educação são necessárias para repensar de uma maneira efetiva esse grave problema social. O nosso terceiro tema é o tema da mobilidade urbana. Quem mora nas grandes cidades sabe o quanto é difícil ir e vir. Tem alguns amigos meus que costumam pensar que a gente não vai mais para nenhum lugar. Quando a gente sai de carro, a gente não está indo para um local, nós estamos indo para uma experiência. É como se ao invés de você dizer que vai à padaria, a gente diz, eu vou para o trânsito. E temos que entender o quanto é difícil se mover num carro, no ônibus ou no metrô no nosso país. A mobilidade urbana é um problema grave que tira oportunidades, que faz com que a vida das pessoas seja mais atribulada. Muitos brasileiros passam mais de 40 minutos por dia no trânsito. 40 minutos é um período necessário onde você poderia estar desenvolvendo atividades muito importantes para o progresso do próprio país, por exemplo. Mobilidade urbana é um tema sempre visto, mas nunca lembrado. Será que chegou a hora dele no Enem? O quarto tema do momento é a fake news, que depois da implementação das redes sociais se tornou um fator muito importante na comunicação brasileira, principalmente quando se relaciona à política. No Brasil, parece que divulgar fake news se tornou uma parte importante de campanhas políticas e publicitárias, e que muitas vezes eu acredito que não são nem coisas pensadas pelas pessoas, pelos agentes públicos da política, São sim pensadas pelos seus simpatizantes e que aí embaçam a visão de uma realidade brasileira que precisa ser vista de uma maneira muito clara para que seus problemas sejam resolvidos. A fake news é um aspecto muito importante e que tem todo o jeitão de que pode aparecer na sua prova de redação. O quinto tema possível se relaciona muito com a fake news, que é a nossa vida nos meios digitais. Já falamos sobre isso, no nosso vídeo sobre o que mais cai na prova do Enem. Mas você já parou para pensar o quanto que a vida das pessoas mudou depois do WhatsApp? As pessoas não querem mais esperar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos para obter uma resposta. Já parou para pensar que há 50 anos atrás, para que você falasse comigo, você teria que me mandar uma carta e rezar para que ela chegasse até mim? Hoje em dia, com os meios de comunicação mais desenvolvidos, a gente tem essa comunicação mais rápida e a gente estabelece valores sociais para isso. Uma das críticas que as pessoas recebem hoje em dia é, 2 pontos, demora muito para responder as mensagens. A nossa vida dos meios sociais está moldando o nosso comportamento, consequentemente moldando a nossa sociedade. É a hora de pensar sobre ela na redação do Enem. O sexto tema que nós estamos aqui a pensar é a população que mora nas ruas. Ok, mais uma vez, as pessoas que vivem nas grandes metrópoles já veem esse cenário há muitos anos. Só que eles têm se tornado cada vez mais numerosos no Brasil. Pensar o que leva as pessoas a esses locais e como solucionar, dar o melhor destino a esse problema é uma coisa muito importante. Pode ser um excelente exercício para a sua redação do Enem.
Sétimo tema, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, é as relações políticas versus a democracia. A gente vive num país onde as instituições democráticas passam por uma série de desgastes. A gente não acredita muito na educação pública, na saúde pública, na segurança pública. E esses elementos são elementos de suma importância para garantir a estabilidade da democracia, que acesso à saúde, educação e segurança são elementos básicos da convivência cidadã. No Brasil, as nossas relações políticas precisam estar intimamente ligadas com a plena oferta desses serviços. Mas isso não tem acontecido. O oitavo tema a pensar se relaciona com a saúde pública é a obesidade. O Brasil tem uma verdadeira nação de pessoas obesas. E eu não estou aqui fazendo de forma alguma uma defesa de padrões estéticos, sim pensando nas condições de saúde da sociedade brasileira. A obesidade é uma coisa que se relaciona com o nosso estilo de vida, com os nossos comportamentos e precisa ser repensado enquanto um problema social, não enquanto um defeito pessoal. O nono tema, as nossas oportunidades de vivência em polos culturais formais. Eu estou falando da possibilidade que os brasileiros têm de terem acesso ao teatro, cinema, museus, etc. Você pode achar que isso é lazer, talvez seja, acho até que seja, mas é uma forma de lazer bastante construtiva para uma nação. Ir a teatros e a museus é um forte elemento formador de consciência, e uma exposição que fale sobre a negritude, que fale sobre o mercado de trabalho, que fale sobre problemas sociais do Brasil, pode ser o start que muita gente está precisando para renovar as suas ideias. É muito importante que todos os brasileiros tenham acesso a polos culturais, tá? Desde os informais, inclusive, desde os movimentos sociais que desenvolvem aí nos bairros brasileiros, até os meios formais, mais uma vez, como cinemas, teatros e museus. Mas a gente sabe que essas oportunidades são muito desiguais. É a hora de pensar sobre isso, para que nós possamos criar a nossa imagem e um plano de um país melhor. E o décimo tema, por último, não menos importante, é um tema bastante antigo e que é sempre muito importante de ser estudado: o meio ambiente. Pensar em ambientalismo é pensar no planeta, e é uma preocupação mundial. É muito importante que nós tenhamos noção sobre o meio ambiente. É muito importante que nós entendamos que fazemos parte do meio ambiente, tá? E que se a gente não preservar o meio ambiente, nós estamos deixando a espécie humana em risco. A questão não é salvar um elemento que não faz parte de nós, mas a questão é salvar o meio ambiente, é salvar a espécie humana do fracasso. Ok, a degradação do meio ambiente é uma questão histórica, está muito relacionada aos progressos do mundo do capital, à satisfação do lucro financeiro monetário. Mas é a hora de pensar que a natureza, a espécie humana e o bem-estar da população também são margens de lucro. Bom, meus amigos, eu sou o professor Thiago Medeiros, da equipe do Tinta Nanquim. Espero que você tenha gostado dessa lista de sugestões de redação. Deixe aqui nos comentários algumas informações sobre esses temas. Se você conseguiu pensar em temas novos, deixa aqui pra gente. Vai ser um enorme prazer te dar alguma resposta. Você pode até deixar aqui algumas sugestões para que nós venhamos a produzir um vídeo sobre elas. Eu vou gostar muito de fazer isso pela gente. Antes de ir embora, espero que você tenha curtido, se inscrito nesse canal, ativado o sininho mágico das notificações, tá? E dar início, ou pelo menos continuidade, à sua franca preparação do Enem. Eu sou o professor Thiago Medeiros, da equipe Tinta Nanquim. Não esqueça, não duvide, a equipe do Tinta Nanquim acredita em você. Tchau, tchau.